Olá, boa noite a todos. Vamos dar continuidade aqui à leitura do livro do Steve Holbrook, que fala sobre como os nazistas desarmaram e aniquilaram milhares de judeus naquele período, né, da história. Então, vamos dar continuidade, já estamos na última parte. Lemos anteriormente, no vídeo anterior, capítulo 10, vamos para o 11 agora, da parte 4, que fala sobre Goebbels, orquestra um programa. Goebbels era o chefe responsável pelo setor de propaganda, né, da Alemanha nazista. Então, bastante interessante, foi uma das pessoas fundamentais para que isso se ocorresse, né? Então vamos lá, aqui está o livro, né? O pessoal já sabe. Já que a gente está fazendo agora aqui nessa plataforma, então a gente tem que falar algumas coisas que é pedir para curtir, compartilhar, se você achar interessante para alguém que queira ouvir. Também essa, essa análise, essa documentação que o Stephen Holbrook fez sobre esse período, com, com bastante nota, com bastante referência, baseado mesmo em registros, né? Teve pessoas que registraram os registros das delegacias aqui ele fala. Então, bastante importante para nos orientar, né? E sabermos que muita coisa que tá acontecendo hoje já aconteceu, né? Com os mesmos modus operandi. Então, vamos dar sequência aqui e finalizar esse livro, não é mesmo? Então, Hitler e o desarmamento, como os nazistas desarmaram os judeus e os inimigos do Reich. Parte 4, capítulo 11. Goebbels orquestra um programa. No dia 7 de novembro de 1938, Herschel Wispan, um judeu polonês de 17 anos de idade que vivia em Paris, decidiu ir à embaixada alemã e assassinar o embaixador. Ao invés disso, ele acabou acertando e ferindo mortalmente o terceiro secretário, Ernest von Hatt. A família de Wispan estava entre os milhares de judeus poloneses que viviam na Alemanha e tinha sido deportado para a Polônia, onde foram rejeitados por não possuírem passaporte adequado. Olha que coisa interessante. Para entrar no país. Eles foram deixados à deriva na fronteira em condições miseráveis. Uma segunda interpretação dos acontecimentos sugere que o assassinato foi orquestrado pelos nazistas para justificar um programa preparado de antemão. É possível que agentes nazistas tenham levado Wispan a disparar contra Hatt. Há evidências de que as munições no revólver de Wispan não foram disparadas, sugerindo que outra pessoa tivesse atirado em Hatt. Durante a guerra, as autoridades alemãs levaram Wispan sob custódia, mas seu julgamento, que seria aberto ao público, foi cancelado. O secretário do Ministério da Propaganda do Estado, Leopold Guttering, disse, abre aspas, estaríamos terrivelmente perdidos se a verdade viesse à tona nos tribunais, fecha aspas. Se isso foi rigorosamente planejado ou não, o que importa saber é que o assassinato deu aos nazistas a desculpa perfeita para iniciar um programa claramente muito bem planejado, conhecido como Hate Christian Nacht, a Noite dos Cristais,
que aconteceu de 8 a 10 de novembro. Os judeus foram atacados, tiveram suas casas e negócios saqueados, sinagogas foram incendiadas e cerca de 20 a 30 mil judeus foram presos. Os principais objetivos desta ofensiva apoiava-se no pressuposto de que os judeus eram perigosos. Simplesmente isso. Porquanto suas propriedades deveriam ser vasculhadas e todos os judeus encontrados com armas deveriam ser jogados em campos de concentração. No dia 8 de novembro, Helldorf, o chefe da polícia de Berlim, viajou até Munique com Goebbels, que estava muito feliz com a nomeação de Helldorf para líder sênior de grupos da SA. Goebbels escreveu em seu diário sobre aqueles acontecimentos decisivos, abre aspas para Goebbels, abre aspas, em Paris, o judeu polonês Wispan atirou um diplomata alemão, von Rath, e o deixou gravemente ferido. Ele fez isso como um ato de vingança pelos judeus. Agora, entretanto, a imprensa alemã já começa a gritar dos telhados. Em Hessen ocorrem grandes manifestações antissemíticas, sinagogas são queimadas. Se pudéssemos agora, de uma vez por todas, libertar a fúria popular. Fecha aspas. Na manhã do dia 9 de novembro, as manchetes dos jornais alemães noticiavam o desarmamento dos judeus de Berlim promovido por Helldorf, como foi descrito no capítulo anterior. A hierarquia nazista viu no assassinato em Paris uma grande oportunidade para desarmar toda a população judia da Alemanha de uma só vez. No 9 de novembro, era o dia do Tag der Bewegung, dia do movimento, entre parênteses, o aniversário do fracassado putsch da cervejaria de 1923 em Munique. Hitler deu seu discurso anual na cervejaria Burger Braukeller para comemorar e relembrar os, abre aspas, heróis que caíram, fecha aspas, na troca de tiro com a polícia. Goebbels anotou em seu diário que a condição de von Rath piorara e adicionou, abre aspas, Helldorf desarmou completamente os judeus em Berlim. Agora eles terão de se preparar para muito mais, fecha aspas. Embora a notícia do desarmamento dos judeus de Berlim tivessem chegado ao público somente naquela manhã pelos jornais, ele já era um tema de discussão e planejamento entre Hitler, Goebbels e outros líderes nazistas havia muito tempo. Agora que os judeus estavam indefesos, como afirmou Goebbels, eles teriam de enfrentar tormentos cada vez maiores. E eles começariam naquela mesma noite. A guinada explosiva dos acontecimentos saiu na mídia na mídia estrangeira, viu? A guinada explosiva dos acontecimentos saiu na mídia estrangeira. Uma manchete do New York Times reportava de Berlim, abre aspas para a manchete do New York Times, né? Nazistas pedem respostas a ataque contra emissário, fecha aspas. E chefe da polícia de Berlim anuncia desarmamento de judeus, fecha aspas. As reportagens repetiam as estatísticas de armas apreendidas e o aviso de que, abre aspas, se até o final da campanha de armas um judeu em Berlim foi encontrado ainda em posse de uma arma sem portar uma permissão válida para a mesma, o presidente da polícia irá sem restrições adotar medidas severas, fecha aspas.
Que coisa, hein? A tentativa de assassinato foi chamada de um novo ataque da conspiração mundial judaica contra a Alemanha Nacional Socialista, fecha aspas. E a imprensa alemã clamava por uma retaliação, relembrando o assassinato do líder nazista alemão Wilhelm Gustloff, na Suíça, cometido por David Frankfurt. O Borchen Zeitung declarou, abre aspas, judeu do mundo inteiro e também os judeus estrangeiros que vivem na Alemanha irão logo sentir as consequências do ato de que, pela segunda vez em 3 anos, um judeu atirou, fecha aspas. O Angriff pediu por medidas perdão pela minha rinite. O Angriff pediu por mais medidas fortes contra judeus, fecha aspas. A imprensa suíça também não perdeu de vista o paralelo com um incidente de Gustloff, que os nazistas usaram como pretexto para condenar todos os judeus. Goebbels escreveu sobre a guinada dramática dos acontecimentos, abre aspas, em Kassel e Dessau. Grandes manifestações de repúdio aos judeus, sinagogas incendiadas e comércios destruídos. Durante a tarde é anunciada a morte do diplomata alemão, fecha aspas. Hitler foi informado da morte de Hacht no começo da noite, enquanto jantava na Câmara da Prefeitura de Munique. Ele virou-se e conversou em voz baixa com Goebbels, mencionando as revoltas antissemíticas pontuais da noite anterior. O Führer afirmou que o Partido Nazista não deveria incitar tais manifestações, mas também não deveriam interferir nos programas, abre aspas, espontâneos, fecha aspas. Dizem que Hitler pôde ser ouvido dizendo, abre aspas, devemos deixar a SA brincar um pouco, fecha aspas. Então Goebbels deu um discurso inflamado, convocando todos à vingança com tamanha veemência que tanto o partido quanto a polícia entenderam que deveriam adotar uma posição ativa no curso dos acontecimentos. Goebbels registrou os eventos em seu diário. Abre aspas para o registro do diário de Goebbels. Vou à recepção do partido no velho Rathaus. Negócios de tremenda importância. Eu descrevo o problema ao Führer. Ele decide. As demonstrações não devem ser interrompidas. A polícia deve se retirar. Os judeus devem tomar conhecimento da fúria popular de uma vez por todas. Isto está certo. Eu passo imediatamente as instruções necessárias à polícia e ao partido. Então converso brevemente com a liderança do partido. Aplausos violentos. Todos imediatamente correm para os telefones. Agora as pessoas agirão. Certos homens apáticos agem com timidez, mas eu sempre lanço tudo cada vez mais alto. Não podemos deixar que esse assassinato covarde fique sem resposta. A tropa de choque de Hitler também é acionada para limpar Munique. Uma sinagoga é deixada em ruínas. Eu tento salvá-la das chamas, mas fracasso. Fecha aspas. Goebbels cruzou Munique, aperfeiçoando suas ordens e percebendo a perturbação de seu companheiro e
político nazista de longa data, Adolf Wagner, então ministro da Educação e Cultura da Baviera. Abre aspas. Com Wagner até o distrito emito mais um decreto preciso estabelecendo o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Wagner fica com frio na barriga e tremelica por causa de seus negócios com os judeus, mas eu não estou perturbado. Enquanto isso, a tropa de choque faz o seu trabalho. De fato, um belo trabalho. Eu dou ordem a Berlim para garantir que a sinagoga em Fasanenstramb seja destruída. Fecha aspas. Podemos ter uma ideia das ordens emitidas por Goebbels pelas resoluções recebidas por Hohenpagel, chefe de gabinete da divisão do Mar do Norte da SA, incluídas em um relatório secreto da SS, composto no ano seguinte. Nas instruções recebidas por Hohenpagel, lê-se, abre aspas, todas as lojas de judeus devem ser destruídas imediatamente por homens da SA devidamente uniformizados, fecha aspas, abre aspas. As sinagogas devem ser incendiadas imediatamente, os símbolos judaicos devem ser preservados, abre aspas. A polícia não deve intervir. O Führer deseja que a polícia não intervenha, fecha aspas. A instrução seguinte garantiria o sucesso dos ataques e o cumprimento do seu objetivo final, abre aspas. Todos os judeus devem ser desarmados. Em caso de resistência, eles devem ser mortos imediatamente, fecha aspas. A ordem do comandante Borker da divisão do Mar do Norte da SA de Hannover trazia a seguinte declaração, abre aspas. Os prefeitos devem ser consultados para determinar quais lojas, negócios, armazéns e agências de viagem pertencem a judeus. Todos os judeus devem ser desarmados imediatamente. Caso eles ofereçam resistência, mate-os no local, fecha aspas. Depois de 11h15 do dia 9 de novembro, o Standartenführer, coronel da SS, Heinrich Müller, enviou do quartel-general da Gestapo em Berlim uma mensagem para cada departamento da Polícia do Estado do Reich, alertando-os de que, abre aspas, ataques contra os judeus e particularmente contra suas sinagogas terão início em breve, fecha aspas. A Gestapo não deveria intervir nas ações, mas deveriam cooperar com a polícia para impedir furtos e outros excessos. Naquela noite, cerca de 20 a 30 mil judeus, em particular os mais ricos, seriam presos. Miller concluiu, abre aspas. Se durante as ações que estão prestes a acontecer, alguns judeus forem encontrados com armas, deve-se adotar medidas extremamente severas. As unidades especiais da SS e também da SS Geral devem ser acionadas para todas as fases da operação. Deve-se tomar as medidas necessárias para garantir que a Gestapo sempre esteja no controle das ações, sob quaisquer circunstâncias. Fecha aspas. Exemplificando tais comunicados, o prefeito de Nauen, cidade próxima a Berlim, relatou que às 6 horas de 10 de novembro, a Gestapo deu as seguintes instruções por telefone, abre aspas, secreto, dois pontos. Em consequência ao assassinato na embaixada alemã em Paris, ações contra os judeus devem ocorrer em breve por toda a Alemanha. Essas ações não devem sofrer interferências, entretanto, não se deve permitir saques e roubos. Os judeus que forem encontrados em posse de armas devem ser presos. Peço que os prefeitos e chefes de administração do Estado contatem os comitês distritais
para articular a execução dos protestos. Só não permissíveis medidas que não ponham em risco vidas e propriedades do povo alemão. Incêndios não são permitidos de maneira alguma. Os prédios e comércios de judeus devem ser destruídos, mas não devem ser saqueados. A polícia deve ser instruída para monitorar a implementação da desordem e deter qualquer pessoa que esteja cometendo furtos. Judeus estrangeiros não devem ser afetados pelas ações. Todos os documentos e arquivos devem ser confiscados das sinagogas e edifícios corporativos pertencentes à comunidade religiosa judaica. Homens judeus razoavelmente jovens em posse de bens devem ser presos. As pessoas detidas não devem ser maltratadas. As ações devem ter início imediatamente. Aguardo um relatório imediato por telefone. Fecha aspas. O barão Frederick Karl Freiherr von Eberstein, chefe de segurança e da polícia de Munique, telefonou para o chefe de segurança Reinhard Heydrich às 23h30 do dia 9 de novembro. Von Eberstein relatou que depois de acompanhar Hitler até seu apartamento em Munique às 22 horas, ele foi a uma cerimônia de recrutas da SS e ali descobriu que um castelo e uma sinagoga haviam sido incendiados e que os bombeiros foram impedidos de apagar as chamas. Von Eberstein enviou a SS para apagar o incêndio, restaurar a ordem e prender os incendiários, e então ligou para Heydrich para pedir instruções. Tô vomitando de novo. Vou dar uma pausa aqui, pessoal. Daqui a pouco eu volto. O cachorro tá passando mal aqui.